Pessoal, eu estou com uma redação extraordinária, fantástica para mostrar para vocês aqui, com um projeto de texto formidável que vocês podem usar com segurança no estudo de vocês, na prática de leitura, na prática de escrita, de revisão textual, sempre com base em redações que obtiveram nota 1000 em edições anteriores do Enem, quer dizer, redações seguras, validadas pelo processo, validadas pela banca. Não é modelo pronto com picaretagem, baseado em decoreba, com aqueles espaços vazios para vocês preencherem, porque isso não leva a nada, isso está sendo penalizado pela banca, todo mundo sabe disso. As reportagens estão aí, né? Olhem só. Então é o seguinte, eu vou mostrar o projeto de texto para vocês e exemplificar e mostrar a concretização desse projeto com uma redação real, nota 1000, bora para a tela, anotem aí, fiquem até o final, porque introdução não é fácil, desenvolvimento não é fácil, conclusão não é fácil. Eu vou mostrar para vocês aqui, portanto, a redação da Mariana Camelier, da edição de 2017 do Enem. E antes disso, vamos ao tema, porque toda boa redação, e essa não foge à regra, começa pelo entendimento do tema e dos textos motivadores. Eu mostro isso detalhadamente nesse outro vídeo aqui, vocês podem assistir depois, mas vamos lá. Qual foi o tema de 2017? Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. E a Mariana entendeu muito bem que esse é um tema complexo, que tem as suas dimensões, e nenhuma dessas nuances ou dimensões podem escapar, senão você perde ponto na competência 2. Por exemplo, aqui, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Nós temos, como em tantos outros temas, um assunto geral, principal, que é a formação educacional de surdos no Brasil. Está aqui grifado. Mas não é só isso. Quem escreve não pode ficar falando só da formação educacional de surdos. É preciso também falar dos desafios. E mais ainda, situar tudo isso no Brasil. E a partir daí, aí sim, nós começamos com a nossa introdução. E qual que é o projeto de texto que está por trás da excelente redação da Mariana? É esse projeto de texto aqui. O que ela faz na introdução? Ela contextualiza e problematiza o tema. Eu já falei disso várias vezes. A gente não começa uma redação indo diretamente à tese ou aos argumentos que a gente vai sustentar na redação como um todo. É preciso preparar o terreno, é preciso contextualizar, problematizar, criar uma conjuntura, uma moldura para a minha tese chegar aos poucos e não de forma abrupta, enfiando nosso pensamento goela abaixo da banca logo de cara. E a Mariana faz essa contextualização através de um exemplo histórico com um contraste entre antes e depois. Olha que bacana, vou mostrar isso. Mas ela apresenta a tese já antecipando 2 argumentos a favor dessa tese. E esses argumentos funcionam como termos gatilho para conectar a introdução com o desenvolvimento. Isso é muito importante em uma redação. Eu engatilhar o início com o meio e com o fim. Para eu ter coerência textual, coesão textual, vamos ver isso na prática então. Ela diz assim: na antiga Esparta, crianças com deficiência eram assassinadas, pois não podiam ser guerreiras, profissão mais valorizada na época. Na contemporaneidade, tal barbárie não ocorre mais. Vamos ficar só com esse trecho aqui por hora. O que ela faz, então? Ela contextualiza, ela problematiza com um exemplo histórico, com o caso de Esparta, mas ela também faz um contraste entre o antes, na antiga Esparta, e o agora, na contemporaneidade. Olha que legal. E com isso aí ela chama a atenção para o problema, ela contextualiza de uma maneira interessante, desperta a curiosidade de quem vai ler. A pessoa fica curiosa e a banca avalia muito bem esse tipo de procedimento. Eu posso introduzir a minha redação e contextualizar de diversas formas, já mostrei isso aqui no canal, se inscreva aqui, assista os outros vídeos. Eu posso, por exemplo, contextualizar com a apresentação de fatos e dados, como eu fiz nesse vídeo que está no link aqui, depois vocês assistam. Então, só depois dessa contextualização e problematização que ela insere o pensamento dela, a tese que ela vai sustentar. Porém, há grandes dificuldades para garantir aos deficientes, em especial aos surdos, o acesso à educação. Essa é a tese que ela sustenta na redação dela. Parece uma coisa boba, mas não é. Há grandes dificuldades para garantir aos deficientes, em especial aos surdos, o acesso à educação, porque o segredo aqui não está tanto na tese, está nos argumentos.
Por que há grandes dificuldades? Qual que é o argumento que corrobora essa ideia? Vem aqui. Devido ao preconceito ainda existente na sociedade e à falta de atenção do Estado à questão. Então, ela apresenta a tese e 2 argumentos. Há grandes dificuldades para garantir aos deficientes acesso à educação porque existe um preconceito na sociedade e porque o Estado não dá nenhuma atenção para a questão. E o mais importante vem agora, gente. Vocês podem tomar nota, incorporar isso na escrita de vocês. Ela não só antecipa 2 argumentos, ela transforma esses argumentos em termos gatilho. Ou seja, em expressões linguísticas que projetam os 2 parágrafos do desenvolvimento. E eu vou mostrar isso para vocês aqui em um documento que dá para ver o texto de forma mais ampla. Por que eu chamo isso de termos gatilho? E é bom que as nossas introduções tenham esses elementos. Não é obrigatório, mas é interessante, porque eles conectam a introdução com a sequência textual. Isso fica até visualmente bonito, visível. Olha só, o argumento 1, que é preconceito ainda existente na sociedade, funciona como gatilho para o primeiro parágrafo do desenvolvimento que vai desenvolver essa questão desse preconceito. E o segundo parágrafo do desenvolvimento vai desenvolver o gatilho da falta de atenção do Estado. Então, o texto fica muito coerente, fica muito organizado. Ele mostra para a banca que tem um projeto de texto ali, que tem um planejamento, que tem uma competência retórica, discursiva, argumentativa, textual. Esse projeto de texto que ela construiu é muito eficiente e vocês podem usá-lo na escrita de vocês, do jeito de vocês, com a autoria de vocês. E outra, pessoal, essa aula aqui foi feita para ser assistida várias vezes, até isso entrar na cabeça de vocês. E é muito importante que vocês assistam até o fim, porque agora eu vou falar do desenvolvimento. O desenvolvimento é a parte mais densa da redação. E o que o projeto de texto dela executa no primeiro parágrafo do desenvolvimento, no desenvolvimento 1, que na verdade é o segundo parágrafo da redação? Ela faz o seguinte, ela retoma, ela reafirma o argumento 1, que ela já sinalizou na introdução e explica esse argumento logo na sequência. Por que ela explica? Porque não basta apenas argumentar. Eu tenho de construir no meu texto a legitimidade e a credibilidade desse argumento também. E eu faço isso de 2 formas, com um raciocínio lógico, com uma explicação lógica bem concatenada e também com a citação de um repertório sociocultural legitimado, produtivo e pertinente. Então ela retoma, reafirma e explica o argumento 1, que ela já sinalizou na introdução. Ela fortifica esse argumento, fornecendo uma base de apoio com repertório sociocultural, né? Ela exemplifica para dar mais força ainda e fecha o parágrafo com chave de ouro. Vamos ver isso aqui então. Ela diz o seguinte: inicialmente temos um conectivo interparágrafo aqui, é bem legal, né? Que esse advérbio. Pode-se cogitar que o entrave está na mentalidade retrógrada de parte da população, que age como se os deficientes auditivos fossem incapazes de estudar e, posteriormente, de exercer uma profissão. Então, primeiramente, ela retoma a questão do preconceito ainda existente na sociedade, que é o gatilho e argumento 1, e ela já explica, ela já justifica que age como se os deficientes auditivos fossem capazes de estudar e, posteriormente, de exercer uma profissão. Então, nesse trecho aqui, ela cumpre essa parte do projeto de texto, reafirmação do argumento 1 com explicação. Na sequência, ela constrói uma base de apoio para dar ainda mais credibilidade a esse argumento que foi mencionado e já explicado, justificado, que é a citação da socióloga Hannah Arendt. De fato, tal atitude se relaciona ao conceito de banalidade do mal trazido pela socióloga Hannah Arendt. Quando uma atitude agressiva ocorre constantemente, as pessoas param de vê-la como errada. E, para arrasar ainda mais, ela exemplifica, né? Um exemplo disso é a discriminação contra os surdos nas escolas e faculdades, seja por olhares maldosos, seja pela falta de recursos para garantir o seu aprendizado. Então, ela apresenta um apoio para o argumento 1. E esse apoio é justamente o uso bem feito de um repertório sociocultural. Depois disso, ela vai exemplificar e fechar o parágrafo. Olha o que ela diz. Nessa situação, o medo do preconceito, que pode ser praticado mesmo pelos educadores, possivelmente leva à desistência do estudo, mantendo o deficiente à margem dos seus direitos. Fato que é
tão grave e excludente quanto os homicídios praticados em Esparta, sendo apenas mais dissimulado. Ela retoma, inclusive, aqui a introdução. Então, isso dá muita força ao texto, porque as partes do texto se interrelacionam, construindo um efeito de coerência, de coesão, que é muito bem visto pela banca. Vocês estão entendendo, gente, como que as partes do texto são interdependentes? Eu não consigo construir uma boa introdução se eu não leio bem o tema e os textos motivadores. Eu não consigo construir um bom desenvolvimento se eu não preparo antes uma introdução interessante que sinaliza para esse desenvolvimento. Ah, é muito difícil isso, professor. Não é. Se vocês praticarem a leitura de redações nota 1000, e vocês podem se inscrever nesse canal para isso, porque eu faço isso o tempo todo, vocês instantaneamente vão melhorar muito a redação de vocês. E vamos lá que não acabou. Tem o desenvolvimento 2, o segundo parágrafo do desenvolvimento, que é o terceiro parágrafo da redação. E olha que legal, ela faz uma estrutura muito parecida com o que ela fez no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Isso dá também um efeito de coerência e coesão ao texto. No segundo parágrafo, ela reafirma, ela retoma o argumento 2, o gatilho 2, também com explicação que já foi sinalizado lá na introdução. Ela faz a mesma coisa. Depois ela constrói um apoio também para esse argumento com base, mais uma vez, em um repertório sociocultural. E fecha o parágrafo conectando o repertório ao tema para tornar o repertório produtivo. E isso é muito importante, gente. O repertório ele não pode ficar boiando ali no texto, desconectado das outras partes. A gente tem de inserir o repertório na discussão que a gente propõe, na argumentação que a gente propõe, porque senão ele é desconsiderado pela banca. Vamos voltar aqui no texto, então, para ver como tudo isso acontece mais uma vez, para a gente ler o segundo parágrafo do desenvolvimento. E ela diz o seguinte: outro desafio enfrentado pelos portadores de deficiência auditiva é a inobservância estatal. Olha só, gente, ela está retomando o que já havia sido sinalizado, eu digo isso mais uma vez porque isso é muito importante, lá na introdução. Na introdução, ela argumentou devido ao preconceito ainda existente na sociedade e à falta de atenção do Estado. Então, aqui, ela retoma esse gatilho aqui. Outro desafio enfrentado pelos portadores de deficiência auditiva é a inobservância estatal, a falta de atenção do Estado. E essa retomada, mais uma vez, é seguida de uma justificativa, de uma explicação, uma vez que o governo nem sempre cobra das instituições de ensino a existência de aulas especializadas para esse grupo, ministradas em Libras, além da avaliação do português escrito como segunda língua. Nós temos aqui a retomada do argumento do gatilho, já citado na introdução, seguido de uma explicação e o conectivo que ajuda a construir textualmente essa explicação, esse conectivo aqui. Uma vez que poderia ser pois, poderia ser porque, tanto faz. O importante é que o conectivo está fazendo a sua magia aqui no texto, que é conectar um conjunto de enunciados a outro conjunto de enunciados. E como a Mariana sabe que o argumento precisa também de uma base de apoio para ele ter credibilidade, para ele ter legitimidade, ela usa na sequência aqui um apoio para esse argumento 2, que é um repertório sociocultural. Por isso ela afirma, de acordo com Habermas, incluir não é só trazer para perto, mas também respeitar e crescer junto com o outro. E ela finaliza o parágrafo conectando essa citação com a argumentação que ela propõe no texto, com a tese que ela defende. Ela explica também. A frase do filósofo alemão mostra que, enquanto o Estado e a escola não garantirem direitos iguais na educação dos surdos, tá vendo? Ela traz a citação do Habermas, que a princípio não falava da questão dos surdos, para o universo da surdez, que é o que ela está debatendo no texto. Então ela está conectando o repertório sociocultural com o tema. Não basta o repertório ser legítimo ou mesmo ser pertinente, ele tem de estar conectado à discussão proposta. Prestem bastante atenção nisso. A frase do filósofo alemão mostra que enquanto o Estado e a escola não garantirem direitos iguais na educação dos surdos, coisa que o Habermas nem tinha falado, com respeito por parte dos professores e colegas, tal minoria ainda estará sofrendo práticas discriminatórias. Por isso que eu digo que a Mariana, a autora dessa redação, executou esse projeto de texto aqui de forma muito
eficiente. E depois disso, o que ela faz? Ela parte para a conclusão, para fechar o texto dela de forma também eficiente. E isso aqui é muito legal. Ela apresenta uma proposta de intervenção social que eu chamo de duplicada. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês no texto. Destarte, para que as pessoas com deficiência na audição consigam o acesso pleno ao sistema educacional, nós temos aqui o fim, a finalidade. É preciso que o Ministério da Educação, em parceria com as instituições de ensino, nós temos aqui os agentes, promova a ação, cursos de Libras para os professores por meio de oficinas de especialização à noite. Nós temos aqui o meio. Horário livre para a maioria dos profissionais. Detalhamento do meio. De maneira a, outra finalidade, garantir que as escolas e universidades possam ter turmas para surdos, facilitando o acesso desse grupo ao estudo. Detalhamento do fim. Ela cumpre todos os requisitos e regras aqui que uma conclusão, que uma redação do Enem tem que ter, uma proposta de intervenção social, com explicitação do agente, da ação, do modo, o meio, do fim e o detalhamento de ao menos uma dessas dimensões. Ela poderia ter acabado a redação aqui, mas olha só que interessante. Vamos supor que ela tivesse mais espaços, mais 4 linhas e quisesse chegar as 30 linhas, quisesse ter mais linhas na redação, sem encher linguiça, ela pode duplicar a proposta de intervenção social. Basta inserir um conectivo de adição, e nós temos aqui o em adição, poderia ser além disso. O Estado, agente, quer dizer, ela começa tudo de novo. O Estado deve divulgar ação, propagandas institucionais, ratificando a importância do respeito aos deficientes auditivos, com postagens nas redes sociais, meio, para que, finalidade, a discriminação dessa minoria seja reduzida, levando a maior inclusão. Outro detalhamento aqui da finalidade. Então, ela duplica a proposta de intervenção social, não só para corroborar mais o que ela pensa, mas também estrategicamente para adicionar um pouco de linhas na redação, sem encher linguiça. Então, eu deixo para vocês aqui mais uma aula para vocês reassistirem e a redação aqui na descrição para vocês lerem e relerem, assistirem a aula, incorporarem na escrita de vocês, na leitura de vocês, porque é assim que a gente aprende, tá bom? Abraço!